Oi gente, como que vocês estão? Eu espero que esse vídeo encontre você muito bem. Aqui é a Rê de volta com mais uma lista temática de recomendação de livro pra vocês. Bom, a internet essa semana me avisou que o Big Brother Brasil começou. E quando se trata de reality show, eu sou uma negação, porque as pessoas falam e eu não tô entendendo nada do que elas estão falando. Eu não tenho o costume de acompanhar reality shows, eu só vejo as pessoas comentando, né, Big Brother, Casamento às Cegas. Tem um monte de reality shows aí que eu vejo as pessoas comentando, mas que eu fico totalmente por fora, porque sinceramente não é o tipo de programa que chama a minha atenção, e não é querer pagar de cult nem nada do tipo, não. É mais porque, sinceramente, pra mim é o famoso cago e ando, sabe, assim. Pra mim, reality show é um tipo de coisa que eu sou muito indiferente, e aqui na minha casa a gente não tem nem antena de TV aberta, pra vocês terem noção. A gente só tem mesmo os streams assinados e a gente só liga a televisão no final da noite, que é quando a gente vai, né, descansar e tal, ver alguma coisa, e a gente assiste um Netflix. Nada contra os programas, nada contra quem assiste também. É um programa como qualquer outro, né, de entretenimento, só que apenas a gente aqui em casa não se sente, né, atraído e tal pelas propostas desses programas. Já foi a época, tá? Eu já assisti Big Brother faz muito tempo, eu não lembro nem qual foi o último que eu acompanhei assim certinho, mas quando eu assisti ainda era aqueles bem antigos, que tinha aquele pessoal realmente famoso, né, alemão, né, aquela galera que ficou muito famosa na época. Então, eu sinceramente não consigo nem lembrar qual foi o último que eu acompanhei, mas teve minha época, né, teve a época que eu me interessei, hoje em dia pra mim é indiferente. Só que o caso é que Big Brother Brasil começou, tá todo mundo falando sobre isso, e eu não queria ficar de fora, né, quis trazer um conteúdo pra vocês baseado na ideia do Big Brother, que é essa ideia de você ficar isolado do mundo, né, as pessoas que estão dentro da casa, elas ficam completamente isoladas, elas não sabem nada do que tá acontecendo no mundo. Pensando nessa premissa do programa, eu montei uma lista de livros que dão essa ideia, né, essa sensação de isolamento, de você estar completamente alheio do que tá acontecendo no mundo. E a lista de hoje, então, é sobre isso. Espero muito que vocês gostem. Antes de a gente falar sobre os livros, não esquece de deixar o curtir aqui embaixo, que isso é muito importante pra divulgação do canal. E se você tá chegando aqui no canal por esse vídeo, aproveita e já se inscreve aqui também, que assim você recebe as notificações dos próximos vídeos. Bom, eu separei aqui alguns livros que meio que já tem, né, essa pegada de ideia de Big Brother mesmo, né, reality show. E a gente vai começar falando sobre um dos que talvez seja os mais conhecidos, que é Jogos Vorazes, né, essa trilogia distópica em que a gente tem pessoas que são sorteadas, né, jovens sorteados para ir para uma espécie de arena em que eles vão ficar isolados do mundo dentro dessa arena, onde irão acontecer os jogos vorazes e um vai ter que matar o outro até que apenas um sobreviva e seja o vencedor dos Jogos Vorazes e receba ali, né, glória eterna e uma vida super confortável, saia da miséria que tá vivendo, né, porque a gente tem muito essas críticas sociais dentro da história. A elite da sociedade dentro dessa história é quem assiste, né, esse massacre, as pessoas pobres, né, miseráveis, uma matando a outra ali em busca da sobrevivência. No Big Brother a gente não tem essa coisa tão violenta, né, mas Jogos Vorazes tem muito essa ideia de isolamento. O pessoal que tá ali dentro não faz ideia do que tá acontecendo do lado de fora, não faz ideia de como que tá o mundo, eles só estão preocupados com uma única coisa, que é garantir a sua sobrevivência. Com basicamente a mesma premissa de Jogos Vorazes, a gente também tem o Battle Royale, que é um livro que eu não li ainda, mas é um livro japonês que dizem, né, reza a lenda, de que esse livro aqui foi o que serviu de inspiração para que Suzanne Collins escrevesse Jogos Vorazes, porque ele tem basicamente a mesma premissa, né? É uma história muito violenta em que jovens vão matar uns aos outros em busca da sobrevivência. Um apenas vai sobreviver. Aqui no caso são 42 jovens que acreditam que estão indo para uma excursão da escola, quando eles são na verdade levados para uma ilha deserta e são deixados ali com armas, né, metralhadoras, rifles e um monte de arma para que eles se matem até que um sobreviva. Tem um pouco da ideia de Round Six, né, um pouquinho aí, a série da Netflix também, porque, né, a gente sabe que tudo acontece dentro de uma ilha. E é um livro muito, muito semelhante com Jogos Vorazes, nessa pegada de um matando o outro. Aqui no caso eles estão dentro de uma ilha deserta, totalmente isolados do mundo também. E nessa ideia de jovens isolados dentro de uma ilha deserta, a gente tem um
livro muito famoso, de 54, eu acho, ele foi publicado em 1950 e pouco, que é O Senhor das Moscas. Esse livro eu também não li ainda, que também vai ter essa premissa aí de jovens que vão se encontrar em uma ilha deserta. No caso de Senhor das Moscas, é bem no final da guerra, né, da Segunda Guerra Mundial. Um avião vai sofrer um acidente, ele vai cair, e quem vai sobreviver a esse acidente são jovens. Eles vão se encontrar então nessa ilha deserta, e com o passar do tempo eles vão tentando sobreviver nessa ilha, esperando que em algum momento o resgate chegue, né? Então eles vão se organizando ali dentro da ilha, né? Cada um vai tendo ali o seu papel. Só que a gente tem também um líder, né? Parece que existe um garoto ali, que ele é o líder desse grupo. E ao passar da história a gente vai vendo o desenvolvimento desse grupo dentro dessa ilha enquanto organização social. Porque aparentemente coisas vão começar a acontecer que vão colocar em xeque essa organização que eles criaram ali dentro. Eu sei só assim, por alto da premissa dessa história, mas só pela ideia do livro, eu já fico muito com a impressão de que essa história vai desenvolver as questões de organização social, no caso, com esses garotos que estão ali dentro da ilha, né? Vai ser tipo uma espécie de experimento, do meu ver, né, que o autor vai fazer, trazendo essa figura dessa ilha, dessa organização de meninos, para trazer certos exemplos, certas analogias sociais. Eu não li ainda, tenho muita vontade de ler esse livro, mas ele também tem muito, né, dessa pegada do isolamento social, já que aqui, mais uma vez, estamos o quê? Numa ilha deserta. Tem um livro que foi publicado mais recentemente, que a galera começou a comentar aí na internet, que tem uma pegada muito próxima de O Senhor das Moscas, que é o Meninas Selvagens. Esse livro é outro que eu não li ainda, mas que eu tenho muita vontade de ler. E nesse caso aqui, a gente também tem a ideia da ilha, né, uma ilha deserta, só que aqui no caso a gente tem uma escola só de meninas que estão isoladas dentro dessa escola, porque uma doença se alastrou por ali, tá? Realmente uma epidemia, e elas precisam então ficar de quarentena, totalmente isoladas do mundo, para evitar que essa doença super, né, contagiosa e também altamente fatal acabe se alastrando ali pela escola também. Então elas ficam presas dentro da escola junto com as professoras. Algumas professoras ali começam a morrer e tal, a doença chega de certa forma de mansinho, mas dentro dessa ideia de ficarem isoladas, uma das meninas aqui vai sumir. E é um grupo de 3 melhores amigas, uma delas some, e daí elas começam, né, a fazer de tudo pra encontrar essa menina que sumiu e arriscar muita coisa, inclusive, né, a saúde delas, o isolamento, mesmo que tenha que quebrar a quarentena, elas vão tentar encontrar essa menina que sumiu. E é uma premissa também muito interessante. Falando muito sinceramente, eu acho que foi um pouco desleal aí essa crítica que fizeram a Meninas Selvagens, comparando com O Senhor das Moscas, achando super parecido, porque assim, gente, se a gente for pegar essa ideia de ilha, né, tão isolados numa ilha deserta, né, a gente vai pegar vários outros livros, Battle Royale mesmo, né, tem também essa ideia de ser um grupo que tá isolado numa ilha deserta, e várias outras histórias que a gente já viu também, não só na literatura quanto também no cinema, né, nessa ideia aí de isolamento em ilha deserta. Então assim, sem ter lido o livro, né, eu acredito que tenha sido um pouco demais essa crítica que fizeram com relação a comparações, mas como eu falei, eu ainda não li nenhum dos dois, né, quando eu ler os dois eu vou poder dizer com mais propriedade. Também nessa pegada aí de livro jovem, a gente tem O Ano da Graça, que é também um livro em que a gente vai ter um grupo de meninas que vai ser obrigado a ficar isolado. Só que nesse caso, aqui na história, a gente tem toda uma organização social em que acontece todos os anos esse evento que fica conhecido como o Ano da Graça, que é um ano em que meninas de determinada idade, se eu me lembro bem, 16 anos, elas vão ser enviadas para o Ano da Graça, que é basicamente o período de um ano que elas vão passar completamente isoladas no meio de uma floresta, sem ter contato com mais ninguém da sociedade externa, e elas vão para esse Ano da Graça com o objetivo de que elas percam a sua magia, porque tecnicamente dentro dessa sociedade eles acreditam que as meninas elas têm uma espécie de magia que influencia as outras pessoas, inclusive os homens. Então elas iriam para esse Ano da Graça para poder serem, digamos assim, purificadas, né, dessa sua ameaça feminina. Então a gente tem aqui também essa ideia de isolamento com esse grupo de garotas que ficam totalmente isoladas na floresta. Falando também de isolamento em floresta, não posso deixar de falar sobre um lugar bem longe daqui,
que é um livro em que a gente vai ter aí, né, boa parte da história focada no isolamento de uma garota que se criou sozinha no pântano desde os 8 anos de idade. A Kia, ela é uma garota que tem família, tem pais, tem irmãos, só que todo mundo foi embora. Todo mundo decidiu que ia fazer outra coisa da vida, cada um foi pro seu canto e ela ficou sozinha dentro do pântano com 8 anos de idade. E ela teve que aprender a se virar sozinha, né, a aprender a sobreviver do que ela tem ali, né, dos recursos naturais, tudo aquilo que tá próximo dela. E esse é um livro que trata muito sobre solidão, então a gente vai acompanhar a vida dessa garota sozinha durante esse período, se criando sozinha, sendo também uma pária, né, da sociedade próxima a esse pântano, que sabem que ela vive ali, que ela vive sozinha, que chamam ela de bicho do pântano, esse tipo de coisa horrível que ela é obrigada a escutar enquanto cresce. E em algum momento ali na vida adulta dela vai acontecer uma coisa muito chocante que vai colocar tudo em risco. Eu só posso dizer isso, não posso falar muito, porque eu gosto que as pessoas descubram isso enquanto vão lendo, mas é um livro incrível, maravilhoso, um dos meus favoritos, que vai virar filme, inclusive, e a gente tem super essa ideia aí de isolamento, né? Só que aqui, no caso, dentro de um pântano. Também na ideia de isolamento dentro do pântano, um dos meus livros também favoritos de suspense, no caso, temos A Filha do Rei do Pântano, que vai focar em uma mulher que foi criada no meio do pântano pelo seu pai e a sua mãe, só que totalmente isolada, né, muito afastada da sociedade, porque pai da protagonista, ele sequestrou a mãe da protagonista quando ela ainda era jovenzinha. E ele manteve ela em cativeiro durante muitos anos. A filha é resultado do cativeiro, né, de múltiplos abusos que a mãe sofreu ao longo da vida, sendo, né, uma prisioneira desse cara. E ela cresce nesse ambiente sem saber de nada disso, né? Tipo, ela vai sendo criada ali pelos pais da forma como dá. Ela nunca teve contato, né, com a sociedade externa, sempre foi criada ali no meio do mato, no meio do pântano. Ela sempre via a interação do pai também, né, mantendo a mãe ali presa, né, não deixando a mãe sair, nem nada do tipo. Ela própria também não podia sair, mas ela cresceu muito próxima do pai. E é muito curioso como a autora constrói essa história, porque a gente enxerga todo esse fascínio, essa adoração que essa garota nutre pelo pai. Ela quer ser igual ao pai dela, que entende muito do pântano, ele sabe dos bichos do pântano, como caçar, como se virar dentro da floresta para que os bichos não saibam que ele tá se aproximando, né? Ele sabe muito bem caçar. Então ela enxerga no pai dela uma figura realmente endeusada, que ela se espelha, né? Que ela quer ser como ele, mas mal sabe ela de quem ela é filha. E o livro vai então girar aí em torno dessas tensões que a gente tem ao longo do thriller. Mas quando eu li, eu senti que a autora não se prendeu muito nesses detalhes mais, digamos, sensíveis da história. Eles fazem parte de um pano de fundo e a gente tem como foco mesmo a protagonista, que no começo do livro já é adulta e descobre que o pai dela fugiu da prisão. E ela sabe que só ela tem as qualificações necessárias pra caçar o pai dela. Ai, gente, esse livro eu acho muito interessante. Foi um dos melhores thrillers que eu li, mas, claro, né, tem todos esses assuntos aí que podem ser gatilho pra vários leitores, então fica aqui o alerta. Outro livro que me deu muita sensação de isolamento foi o Gótico Mexicano, da Silvia Moreno Garcia. Aqui nesse caso, a gente tem a história de uma protagonista que vai ser chamada pra ajudar uma prima que é casada, né? Essa prima se casou e foi morar com a família do marido num lugar muito distante, no topo de uma colina lá no México, e é um lugar muito afastado da sociedade, um lugar muito sombrio. Como é bem no alto, né? A colina é bem alta e a casa tá bem lá no topo, tem toda essa coisa dessa névoa que tá sempre permeando a casa. E nesse caso aqui a gente tem uma história, né, bastante sombria. A nossa protagonista vai então atender o chamado da prima, que tá passando por problemas de saúde, e chegando lá, ela vai começar a achar muito estranho todo esse cenário em que a prima vive, a família do marido dela, a casa em si, que também é muito estranha. E ela é uma pessoa muito, digamos assim, impetuosa. Ela vai questionando as coisas, ela vai metendo o nariz dela onde não é chamado mesmo, só que tudo isso vai trazendo consequências pra vida dela, porque existe, né, algo meio sombrio que permeia não só essa casa, como também essa família, e você só vai descobrir o que é quando fizer essa leitura. Por fim, uma última leitura aí que eu fiz também recentemente, que eu fiquei muito com essa sensação de isolamento total, foi o Iluminado, do Stephen King. Aqui no caso a gente tem essa família em que o pai vai começar a trabalhar como zelador de um hotel, que é o Overlook, e acontece que o hotel fecha, né, ele fecha pra
hóspedes durante o inverno e precisa que alguém fique ali, né, fazendo a manutenção, mexendo na caldeira, aparando, né, a grama e os arbustos e tudo mais. E o pai dessa família, que é o Jack, ele vai ser esse zelador, ele vai ficar então ali cuidando do hotel, só que ele não vai sozinho, ele vai junto com a sua esposa e com o seu filho. E o filho dele, o Danny, é um garotinho de 5 anos que é o que se chamam de iluminado, né? Ele tem esse, digamos assim, esse dom, essa facilidade de ter conexão com coisas sobrenaturais. O inverno tá chegando, eles vão então pro hotel, ficam sozinhos nesse hotel que também fica bem no alto assim. E o lugar onde esse hotel fica tem muita nevasca no inverno, dessas que fica impossível de acessar, você não consegue subir nem descer. E aqui no livro, a nevasca vai tendo progressão ao passo que os acontecimentos dentro do hotel também vão, aos poucos, né, tendo esse, digamos assim, esse aumento de tensão. Porque aqui a gente tem esse hotel cujos passados, né, cujos fantasmas do passado ali ainda assombram esse local. A gente vai vendo então ao longo da leitura todas as consequências que esse hotel vai trazendo para a vida dessa família. Ao mesmo tempo que a gente vai vendo todo o desenvolvimento dos personagens, né, individualmente. Tem toda a questão familiar também ali envolvendo eles e tudo mais, mas é um livro que traz muita sensação de isolamento, porque quando a coisa fica muito, muito tensa, não tem como chegar ajuda lá em cima, sabe? É bem tenso. Ah, e eu já quase ia me esquecendo também, mas vale mencionar o livro A Última Festa, da Lucy Foley, que é também um thriller que vai se passar num lugar muito ermo, muito afastado e também com muita, muita neve, muita nevasca. Nesse caso, a gente tem um grupo de amigos que tá indo passar o ano novo, né, nessa espécie de chalé, é tipo vários chalés assim, que vão abrigar esse grupo de vários amigos, eu nem lembro mais quantos, acho que são uns 9 amigos. Eles estão indo pra lá, é um lugar que também tem nevasca, que também tem difícil acesso, quando tá, né, com esse tempo muito ruim, não tem como chegar ajuda, ninguém consegue sair, ninguém consegue chegar. Eles estão indo passar então o ano novo nesse local, só que alguém é assassinado. Então, como ninguém pode sair, nem ninguém pode entrar, o assassino só pode estar ali dentro também, né? A gente tem muito essa sensação de isolamento, né? De confinamento ali também, porque eles não conseguem ter contato absoluto com o mundo exterior, um negócio muito ali preso, muito ali dentro, uma trama bem fechadinha ali, né? Entre as pessoas e também naquele local. Me dá muita, muita, muita sensação de isolamento quando eu lembro dessa história. E acho também que é um livro que cabe aí, né? Nessa lista de livros que passam essa sensação de isolamento. E era isso, galera, esse era o vídeo e essas são as dicas, recomendações de livros, tanto que eu já li quanto que eu não li ainda, pra você que busca algo meio que nessa pegada Big Brother Brasil, galera toda isolada, tendo que se virar sozinho e tentar sobreviver aí, né, ao final da história. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Comenta aqui embaixo o que você achou das recomendações. Comenta também aqui outras recomendações de livros que você tem aí nessa pegada. Eu vou ficando por aqui, mas a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo grande e até lá. Tchau!